Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje é treinador de futebol. Ele começou no Campinas Futebol Clube em 2008 como auxiliar técnico da equipe sub-15. Depois passou pelo Desportivo Brasil, Audax, Corinthians. Teve uma experiência no Guarani Futebol Clube como auxiliar técnico da equipe profissional. Depois retornou para as categorias de base na Ferroviária. Teve uma experiência no Palmeiras, 2 anos como treinador da equipe sub-20 da Ponte Preta. Passou ainda pelo Atlético Mineiro e desde 2021 é treinador de equipe profissional. Passou pelo Joinville e pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Já sabe quem é, né? Leandro Zago, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. Faz tempo que a gente não conversava, hein? E quando eu falei esses clubes aí, vai passando um filme na sua cabeça, que análise que você faz? A sua carreira é como você previu ou a loucura do futebol não tem muito essa de previsão? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Gabriel, prazer estar aqui com você. Realmente faz bastante tempo que a gente gravou da última vez. Futebol a gente tenta planejar, né? A gente busca fazer alguns planejamentos de carreira, de crescimento de carreira, mas a carreira nossa não é linear, não tem como você criar uma linearidade de crescimento, né, que a gente espera. Então em alguns momentos como você falou aí, tem momentos que você já está numa equipe profissional, daqui a pouco você volta para uma equipe de base, continua ali sua formação, então você vai consolidando etapa por etapa, você vai tendo que conquistar para poder superar aquela etapa. Então assim, já tive muito longe de casa nos últimos anos, né, mais do que eu previa lá no início. Consegui ali até o momento de ponte, estar aqui na região, nas redondezas, mas aí minha vida aí nos últimos 4 anos já mudou bastante nesse sentido. Então são adaptações que a gente tem que fazer da vida pessoal também para acompanhar esse crescimento, essa tentativa de crescimento profissional. Então é isso, a gente vai nessa adaptação. Estava agora recentemente numa equipe principal, fizemos um Paulista, Série C, mas a gente não consegue prever o próximo passo ainda como que é, não dá para saber exatamente. A gente tem uma ideia, mas exatamente como vai ser é muito, muito difícil que a gente preveja. Ô Leandro, na minha abertura eu estava falando, né? Você então trabalhou em equipes consideradas como empresa, então o Audax, o Desportivo Brasil, que hoje é do Grupo Lulem, e também de grandes equipes de torcida de massa, então Atlético Mineiro, Ponte Preta, Corinthians, Guarani. São conceitos diferentes? Dá pra gente diferenciar para quem está nos acompanhando? Quando você trabalha num time, por exemplo, como o Audax, no outro como o Atlético Mineiro, é diferente? É diferente sim, Gabriel, principalmente quando você está mais próximo da equipe principal, porque eu acho que o impacto do formato de gestão vai muito na equipe principal. Então quando você está ali no sub-20, começa já a ter uma relação maior com a equipe principal, o impacto é maior. Então, por exemplo, nessas equipes, nesses clubes empresa, você tem assim, as decisões tomadas por menos pessoas profissionais, que são profissionais da área geralmente, nos seus cargos, e uma coisa mais direta, mais rápida, mais reta. Quando você vai para os clubes que são clubes associativos, que tem conselho, algumas decisões elas são mais demoradas, impactam em decisões políticas dentro do clube, que às vezes depende de período eleitoral. Aí, às vezes, uma decisão que é para ser tomada em agosto é tomada em janeiro, depois da eleição. Então, tudo isso sim tem impacto. E depende muito do formato da equipe, daquele momento da equipe. Então, por exemplo, se a equipe está num momento estável politicamente, e se ela está tendo resultado de campo, ela tem um caminho mais tranquilo para se trabalhar. Se está tendo resultados ruins no campo ou num momento instável politicamente, então tudo isso depende. Eu peguei equipes em momentos, então, por exemplo, trabalhei no Corinthians no melhor momento da história do Corinthians, que foi ali 2011, 12 e 13, onde ele conquistou os grandes títulos da história dele. Politicamente é um clube que a gente sabe que ele é complicado, mas naquele momento estava tudo muito tranquilo, o clube vencia muito, né? No Palmeiras, o início da gestão do Paulo Nobre, também um período da gestão ali no começo, muito estável, né? Mas a gente sabe que em muitos momentos oscila. Então depende muito também do momento esportivo que a equipe está e se tem relação também com o período eleitoral. É isso que eu ia perguntar. Momento de eleição em clube de futebol, quando tem muita conversa, quando tem briga interna, isso acaba refletindo, por mais que você fale, não, eu estou blindando o meu elenco, é difícil esse trabalho? Eu particularmente tenho uma experiência ruim com o período eleitoral, porque nos 3 clubes de massa que eu trabalhei, eu saí em seguida ao período eleitoral, por questão política. Isso aconteceu no Corinthians, aconteceu na Ponte, aconteceu no Atlético Mineiro. Eu saí meses depois da eleição em função das trocas que tiveram de tudo, e aí há uma escolha por outros profissionais, você acaba ou sendo relegado, aí você toma a decisão de sair, ou eles preferem sair porque te atrelam à diretoria anterior, então aí começa a ter aquelas questões políticas, né? Cada clube com um formato. Então, assim, tem um impacto direto, sim.
essa questão de blindar o campo é complicada assim, para o treinador, porque o atleta hoje, principalmente com rede social, ele fica muito ciente do que está acontecendo. Todo o burburinho que acontece, ele sente, né? Ele sabe o que está acontecendo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, assim, essa blindagem o atleta está consciente. Você tem que trabalhar apesar disso. Ele não ficar sabendo do que está acontecendo, ele não saber é muito difícil. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, ela chegou aqui no Brasil. A gente tem aquele modelo das associações sem fins lucrativos, agora está passando por um processo. Então, o investidor, ele toma conta de um clube. A gente já está vendo alguns casos aqui no país do Cruzeiro, tem o Botafogo, o Vasco da Gama se discute, vários clubes também da SAF. Você que é treinador de futebol, você que está nesse mundo, está acompanhando, interfere de alguma maneira no seu trabalho, você vê com bons olhos, você fica com um certo receio, trabalhar para um dono, para um investidor, você acha que vai ser positivo? Qual que é a análise de um treinador de futebol? Legal, porque assim, eu não trabalhei ainda, né, é uma coisa muito recente, olhando de fora, pode ser que de dentro depois eu mude de ideia, estando lá, mas de fora, para mim, é uma coisa que vai ser extremamente positiva para os clubes brasileiros. Porque quando o dinheiro tem dono, ele é bem gerido. Quando o dinheiro não tem dono, geralmente ele é gerido de uma forma, vamos dizer, mais relapsa, para a gente dizer uma palavra aqui que não seja tão pesada. Então, a partir do momento que o dinheiro vai ter dono, eu acredito que as decisões vão ser melhores tomadas. Então, profissionais vão estar nos cargos que tem que estar, decisões para o melhor da instituição vão acontecer, isso consequentemente vai ter um crescimento da indústria, porque a gente pensa muito, né, na divisão do bolo quando a gente fala em dinheiro no Brasil, pensando nos grandes clubes, né, e eles brigam muito pela divisão do bolo, mas a gente deveria pensar em aumentar o tamanho do bolo, né, porque a indústria ainda não é a indústria do futebol, ela tem muito potencial inexplorado, porque os clubes gastam muita energia com política e não pensando conjuntamente em como fazer a indústria do futebol gerar mais receita, atingir mais pessoas. Nós temos aí públicos de classe C e D e E que tem pouquíssimo acesso ao lazer, que o futebol poderia tocar nessas pessoas de uma maneira como um acesso fácil e que hoje estão meio que fora do futebol, o futebol vem se elitizando, e isso poderia fazer crescer o bolo para a gente poder ter investimentos maiores dentro do futebol, e acho que a SAF vai por esse caminho, porque eu não acredito que esses caras vão vir aqui por dinheiro para perder. E eles vão perceber que a indústria nossa tem muito potencial ainda de crescimento como indústria e não ficar brigando por fatias maiores do bolo. E acho que nisso, para nós profissionais, vai acontecer de mais clubes que pagam em dia, mais clubes que quitam com as suas obrigações, que são geridos de uma maneira profissional. Então que você não tem que ficar tomando decisões políticas dentro da sua gestão de elenco. Porque tal jogador é ligado a tal pessoa que tem dinheiro investido no clube. Não, você não vai precisar tomar esse tipo de decisão. Você vai, não, quem está melhor vai jogar, quem não está não vai jogar, esse jogador não tem espaço aqui. Precisa... Então, assim, esse tipo de decisão fica mais profissional. Então, acho que para o processo todo e para a indústria, ela vai ser pensada diferente, o bolo vai aumentar, consequentemente mais dinheiro investido, mais profissionais pagos em dia, isso vai fazer com que a indústria cresça e tem muito potencial ainda para crescer. Nós temos uma indústria ainda que é subaproveitada aqui no nosso futebol. Eu acho que a frase que você falou no início está me fazendo refletir muito, né? Em vez de brigar pela fatia do bolo, maior ou menor, aumentar o tamanho deste bolo, para os clubes que hoje são médios e pequenos, também tem essa fatia e a gente melhorar a qualidade do nosso futebol. Você acha que está muito distante dessa realidade? Vamos pegar um exemplo de um campeonato que há 30 anos virou Premier League, que era o campeonato inglês, virou a Premier League, gerido de uma forma profissional. Há 30 anos ninguém via o campeonato inglês fora do Reino Unido, da Inglaterra. E hoje é o campeonato mais visto no mundo, dos campeonatos nacionais. O futebol inglês, nível se você ruim, pegar vídeo do início dos anos 90, era só aquela bola campos molhados, alagados, campo ruim, barro, chute pra frente, né? O kick and rush inglês, né? Que era chutar e disputar a primeira e segunda bola, era como era jogado. E aí a chegada de Arsène Wenger, o próprio Alex Ferguson já vinha contribuindo com o desenvolvimento, depois veio o Mourinho e os treinadores estrangeiros contribuíram. Mas se você pegar, né, o que eu queria falar da Premier League é o seguinte, você assiste um jogo de Premier League, ele tem uma fotografia ali, uma imagem, que você vê um estádio, uma preparação do jogo, um nível de gramado, um nível de ambiente, que está preparado para um jogo de futebol de primeira divisão do jeito que ele merece, para os melhores. E muitas vezes você vai ver um jogo aqui no Brasil em que você não tem essa preocupação com os detalhes, só que isso vai contra a indústria. Porque com certeza alguém vai pagar mais num jogo pela imagem que você tem do jogo, por ele estar sendo jogado já num ambiente propício. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Agora, a gente sabe que nas equipes da Premier League, além do investimento, além de serem equipes que quitam com
com as questões todas em dia, que tem investimentos altos, podem tirar jogadores do mundo todo, a gente tem aqui no Brasil ainda equipes que entram muitas vezes em campo sem ter um centro de treinamento adequado para levar o jogador para aquele nível de performance que ela quer, com logísticas ruins de viagem, com salários atrasados, com problemas políticos, como a gente falou dentro do clube, e tudo isso diminui a performance da equipe em campo. Como eu estou falando em vender um espetáculo, eu estou dando um tiro no pé, né? Estou perdendo muito em performance. Então, eu acho que isso diz sobre a questão de crescer a indústria, que a gente estava falando, né? De aumentar o tamanho do bolo. Valorizar o produto nesse quesito para os nossos jogadores. Eu acho que os jogadores dos grandes times teriam que jogar um pouco menos e os jogadores dos médios um pouco mais. A gente diluiu os jogos de uma forma, porque todo mundo tem interesse em ver os jogos das equipes grandes, isso é um fato. Mas elas não precisam jogar 75 vezes. Elas podem jogar em dias alternados para que eu veja todas elas. E não a mesma equipe, quarta e domingo, todas no mesmo horário quarta, todos no mesmo horário domingo. Eu posso ter equipes jogando quarta, equipes domingo, eu vou conseguir acompanhar mais o futebol. E acho que é uma coisa também da nossa, que está se voltando contra o Brasil, que o torcedor está virando do próprio clube. Isso é ruim para o negócio. É legal quando o torcedor do Palmeiras sabe como o Flamengo joga, sabe como o São Paulo joga, assiste, acompanha o campeonato. Acho que isso também fez a gente perder um pouco de parâmetro e até a cultura de arquibancada nossa está sendo uma cultura que está muito estranha. O torcedor acha que tem que ganhar a qualquer custo, só que ele não lembra que tem 20 equipes que tem que ganhar a qualquer custo. Sim, na Série A. E isso é impossível. Isso é impossível, que 20 equipes ganhem a qualquer custo sempre. Então acho que essas valorizações do negócio, de mexer com a cultura, mexer com o ambiente, visualmente, tudo isso gera impacto no ganho que a gente pode ter a médio e longo prazo em relação ao tamanho do bolo que a gente vai repartir. De quando você começou em 2008 para hoje, 2022, nesses 14 anos, o futebol evoluiu muito, pode ser fora de campo e dentro de campo. Que análise que você faz daquele início para hoje? Eu vejo uma mudança bem positiva em relação a várias coisas, assim. Por exemplo, Gabriel, quando eu entrei, né, eu entrei na faculdade em 99 para iniciar minha faculdade de Educação Física. Quando eu comecei a ter acesso às equipes de futebol ali durante a faculdade, em 2000, 2001, nos primeiros anos, com estágio, acompanhamento, essas coisas, eu via que a gente ainda estava muito defasado em relação à mentalidade do que a gente precisava desenvolver nos nossos atletas. Tanto que, por exemplo, você pega as gerações formadas no Brasil de jogadores nascidos ali entre 83, 84 e 96, estou falando aí de 12, 13 anos, uma lacuna, praticamente a gente não colocou ninguém em alto nível desses jogadores. Aí a gente começou a ter, o último jogador foi o Kaká, nascido em 82, tinha o Adriano, né, que também é nascido em 82, e agora a gente está voltando a ter jogadores brigando por alto nível mesmo, que são os nascidos em 97, 98, teve uma lacuna. Então assim, em relação a método de treino, a mentalidade, a trabalhar ainda de uma forma que o mundo já estava indo em outra direção em relação à educação, à formação do atleta, a mentalidade vencedora. Então, quanto a isso, melhorou muito os processos de formação de base nos grandes clubes, naqueles que são certificados pela CBF, principalmente, são muito melhores as preocupações educacionais, com psicologia do esporte, com tudo isso. Quanto a isso, melhorou muito. Ainda é um caminho em andamento, ainda tem muito a percorrer, mas eu vejo que melhorou muito, melhorou o investimento, né, nessa questão de formação. E no jogo nosso, em qualidade de jogo, eu acho que a Série A, nos últimos anos, ela melhorou muito em relação ao que ela foi de 2002, 2003 até 2011, 2012. Eu acho que aqueles 10 anos ali foram 10 anos de nível muito distante do que o mundo jogava. E acho que a nossa Série A se aproximou um pouco hoje já da qualidade do jogo. E quando eu digo aproximar, não é copiar nem imitar. É em relação à qualidade, respeitando a nossa cultura e característica, mas nós temos que entender que com a nossa cultura, com a nossa característica, mas a velocidade do jogo é outra, a competitividade é outra, o jogo coletivo é outro, para potencializar aquilo que a gente tem como talento individual. Quando você entrou na faculdade em 99, 2000, você já entrou falando, quero fazer algo no mundo do futebol, ou foi acontecendo? Assim, eu sou nascido em Campinas, vivi aqui anos 80 e 90, aquele sonho do menino que queria ser jogador de futebol. Tá. Então, entrei na faculdade por causa do futebol. Com certeza eu entrei na faculdade de Educação Física por causa do futebol. Eu teria outros caminhos, até eu ia bem na escola em outras áreas, né? E eu, na época, tive brigado dentro da família para fazer Educação Física, porque a preferência era por outras áreas. Vai fazer engenharia, vai fazer, né? Tá. Aquele preconceito, né? Sim, o sonho da medicina, da engenharia. Exatamente. E aí, assim, eu tinha, por exemplo, como referência, eu falava, o Parreira é formado em Educação Física e foi campeão do mundo. Esse cara é uma referência, né? E aí, durante a faculdade, outros caras foram aparecendo no final da faculdade. Para mim, um cara que eu tenho como uma referência muito grande, que é o José Mourinho, estava estourando ali no Porto, né?
e também é outro que não foi jogador de futebol, tentou uma carreira, mas muito sem nenhuma expressão praticamente, foi se preparar, foi estudar e virou um cara de altíssimo nível. E quando eu entrei, era muito difícil que alguém que não tivesse sido jogador profissional fosse treinador. Então a minha vontade era trabalhar com futebol como preparador físico, que era o mais comum para quem entrava na faculdade naquele momento. Fazer a faculdade de educação física, se tornar um preparador físico, né? Mas aí foi mudando um pouco o perfil do treinador que o mercado foi exigindo, e ali logo na saída da faculdade eu já estava percebendo isso, e com o fenômeno do Mourinho sendo um não jogador, atingiu o nível que ele atingiu de Liga dos Campeões, Premier League, ser um cara reconhecido na Europa, isso também gerou uma faísca ali de que poderia, né, e que o mercado estava mudando e que estava exigindo conhecimentos e não a experiência prévia como atleta. Então, aí, essa barreira. E era muito mais alinhado com aquilo que eu gostava dentro do futebol, que era conduzir o trabalho como treinador. Eu gostava de ser, eu fui preparador físico por um período, mas o que eu gostava mesmo era de conduzir, ter autonomia para poder montar o treinamento como treinador, para trabalhar com aspectos técnicos, táticos do jogo, mentais, né, e físicos também, porque hoje tudo é muito integrado, mas eu não queria ser o responsável pela preparação física, não era aquilo que me pegava mais, apesar de eu gostar. O que eu gostava de fato era trabalhar como treinador. Sobre essa condução do trabalho, analisando hoje, qual que é o trabalho que você mais se orgulha, ou um trabalho que você pode citar e falar assim, olha, esse eu gostei do que eu fiz e por quê? Pô, eu acho que todos os trabalhos, por algum motivo, eles têm algo muito positivo. Então, por exemplo, as gerações que eu trabalhei no Sub-15 do Corinthians são gerações que deram muitos jogadores de alto nível para o clube. Então, por exemplo, Guilherme Arana, o Malcom, que está no Zenit agora, que passou pelo Barcelona, o Maicon, que voltou agora para o Corinthians, que estava no Shakhtar, o Léo Santos, que é um jogador que estava aqui, tá na Ponte ainda, né? Tá jogando aqui, mais alguns jogadores, Léo Jabá, então assim, foram gerações com jogadores, o Rony, que hoje é o volante do Corinthians, o Carlos, que foi pro Monza da Itália, são todos jogadores dessa geração ali, 97, 98, 99, 2000, que eu trabalhei ali naquele momento ali. Então teve isso de positivo. No Palmeiras foi um ano, eu era auxiliar da equipe Sub-20, mas também trabalhamos com jogadores de nível bom, como o Arthur do Red Bull, o Carlos, que é atacante, que estava no Napoli, agora, acho que se eu não me engano, passou por outros clubes e estava até para voltar para o Palmeiras agora. Então, jogadores assim também de alto nível. Na Ponte, a gente teve um trabalho de 2 anos que foi muito legal, a gente conseguiu resgatar a história da Ponte de ser uma formadora, que é uma história que estava meio apagada ali desde os anos 90, né, dela ser uma formadora com consistência, e é um trabalho que, assim, tem o Ivan, tem o Emerson, o Reinaldo, que está no Goiás, o Camilo, né, são todos jogadores que conseguiram romper ali, né, e jogar em alto nível. Então, assim, todos esses têm um trabalho positivo. Agora no Atlético tem alguns jogadores chegando, como o Rubens, que está sendo titular das partidas, o Guilherme Castilho, Vitor Mendes, são jogadores aí que também estão já jogadores que o Atlético já negociou, já vendeu, já estão jogando no leste europeu. Então, assim, todos os clubes têm isso. E agora no profissional é mais resultado, né? No Joinville a gente conseguiu ficar 16 jogos invicto. Eu sou o treinador com a maior invencibilidade em competições nacionais na história do clube. Então, assim, entrei para a história do clube. O Botafogo vinha de 2 ou 3 campanhas brigando para não cair. Nós fizemos uma campanha agora de 50% de aproveitamento na primeira fase, terminamos em 6º lugar na classificação geral, não classificamos por uma questão de regulamento. Então, eu acho que tem coisas legais em todas elas, né, e coisas a melhorar. Eu saio sempre de um trabalho, eu faço um balanço. O que eu poderia ter feito melhor, o que foi bom e o que eu posso carregar e como carregar isso para um próximo trabalho. O que é mais difícil hoje para um treinador de futebol? É o relacionamento de 30, 40 atletas, é a relação com o dirigente, é a pressão da torcida que fica ali atrás do banco de reservas, tira esse, coloca aquele. O que é mais difícil nesse mundo do futebol que você tem que lidar? Tudo é difícil, mas o que você falou? Isso aqui precisaria melhorar. Eu acredito que seja um equilíbrio emocional para poder gerir tudo isso que você falou. Eu acho que a grande dificuldade para o treinador é trabalhar ele com ele mesmo na questão emocional. Eu acho que o treinador precisa desenvolver muito o aspecto emocional dele, individual, para poder lidar, para poder gerir. Você tocou nos pontos sensíveis: gestão de elenco, gestão de diretoria, gestão de torcida, gestão de imprensa. São os pontos que você tem que gerir. Mas para mim, passa por você estar emocionalmente equilibrado, né? Emocionalmente equilibrado, saber coisas que fazem parte da decisão
que fogem do seu controle, e aquilo que tiver o seu controle você trabalhar. Então, por exemplo, torcida. Como que eu me comunico com a torcida? Via imprensa. Então, eu tenho que ter um relacionamento bom com a imprensa. E aí tem perfis e perfis. Eu adoto um perfil que muitas vezes é incompreendido, né? Isso aconteceu no Joinville, aconteceu agora em Ribeirão. Eu costumo responder as perguntas diretamente. E isso incomoda algumas vezes a imprensa local. Porque às vezes ela prefere que eu responda aquilo que ela quer ouvir. Eu não vou por esse caminho. Então, assim, é um caminho que eu escolhi para mim, porque eu acredito que eu quero jogar, eu quero que a torcida esteja informada, quando o jornalista me pergunta, que ele saiba exatamente aquilo que eu acredito, e não que eu dê uma volta nele para ele levar aquilo que ele queria tirar de mim. Não, ele não vai tirar de mim o que ele quer, ele vai tirar aquilo que eu acredito. Então, o que eu penso é isso, é isso. Então, assim, esse tipo de comunicação ainda, eu sinto que no Brasil não é bem vista. Eles preferem que você dê uma mediada e leve meio que para um caminho um pouco mais boleirão da resposta, um pouco mais, né, de tentar falar uma linguagem já que eles estão mais habituados. E muitas vezes a gente precisa ser direto no assunto, né? E eu vejo que o que faz diferença entre você sair como prepotente e arrogante ou um cara de posições firmes é título, é vitória. Se você está ganhando, você tem convicção. Se você não está ganhando, você é arrogante. Então, assim, com a mesma resposta. Que é o que aconteceu, a gente viu o Abel Ferreira, que há 6 meses atrás, nem isso, talvez há 3 meses estava sendo criticado. Alguns meses atrás foi criticado, teve jornalista ofendendo ele ao vivo. E hoje ele já é super respeitado. Mas daqui a pouco isso pode mudar. E pode ser que ele não mudou as respostas dele. Pode ser que o que mudou foram os resultados. E o resultado muda a percepção. Então, toda essa gestão de ambiente, ela faz parte da sua inteligência emocional. De você não se abalar e você não ir para uma coletiva, por exemplo, chateado com algum jornalista e ser defensivo com ele. Você tem que estar sempre bem equilibrado para poder dar boas respostas. Sempre o resultado pautando, né? Trabalho de treinador, a relação da imprensa com ele, a torcida, claro que é fundamental, é importante, mas não pode ser só isso, né? A discussão não pode ficar só ali na 1-0 quer dizer que ele é bom, perda de 1-0 quer dizer que ele é ruim, né? Essa discussão acho que ainda precisa acontecer mais com nós jornalistas, então acho que essa é uma autocrítica, né? Que acho que acontece, a torcida acho que precisa ter esse entendimento também, dirigentes de futebol, outros treinadores também, essa é uma conversa que acho que precisa acontecer mais, né? Bom, vou te falar uma história recente. Há 6 dias, no Presidente Vargas, aos 33 do segundo tempo, meu centroavante saiu, jogo 0-0 na frente do goleiro. Ele e o goleiro. Estou na trave. 5 minutos depois eu sofri um gol, aos 38. E eu estou aqui conversando com você já fora do clube. Se não tivesse perdido esse gol e tomado o outro, você estava empregado. E eu vinha de uma vitória contra o vice-líder, que é o ABC. Com 100% de aproveitamento em casa, entendeu? Então, assim, são avaliações que são tomadas, eu respeito, eu confio no processo. Eu me preparei para conduzir o processo. Por quê? Porque não é porque eu acho que o resultado não é importante, é porque eu acho que um bom processo, bem feito, bem equilibrado, vai levar a melhores resultados, mas consistentemente. Médio e longo prazo. Se eu pensar sempre no resultado imediato, provavelmente, talvez no próximo jogo eu vá ganhar. Mas eu não vou gerar uma cultura de vitória que vai me gerar acesso, título. Porque se eu não gerar a cultura de vitória, através de um processo de uma escolha de jogadores, e muitas vezes, num grupo, você ainda não está naquele ano preparado para vencer, mas você pode começar a construir um trabalho para que no ano seguinte você tenha os resultados que você quer. Agora, se todo ano você achar que você tem que ter o resultado, você vai tomar decisões imediatas que vão impactar na sua folha, aí ano que vem você não tem dinheiro para investir, você não vai subir de novo. Então, assim, você vai entrando num ciclo de tomar decisão de curto prazo que o médio e longo prazo acabam ficando prejudicados. Porque você sabe que provavelmente não vai existir o médio e longo prazo, então você vai só adiando, né? Comigo não vai existir, mas mesmo com outro, que eu saio e venha outro. Mas aí o clube vai estar numa condição desvantajosa, porque investiu muito para resolver o curto prazo, com contratação, demissão, e aí ele já não pode investir e não planeja isso. E vamos lembrar o seguinte, quando na história, vamos pensar só em futebol brasileiro, um time dominou o futebol por 15 anos. Não existe. Um time vai dominar, ele tem que pensar sempre em ciclo. Eu vou construir uma equipe, eu vou dominar por 1, 2 anos. Depois disso, o ciclo vence. Tem jogador que, barriga cheia, vou ter que tirar, vou ter que negociar, vou ter que refazer o grupo. E aí eu vou passar 1, 2 anos reconstruindo aquilo e provavelmente não vou ter as mesmas vitórias dos 2 anteriores. E se eu fico vivendo daquilo, eu tomo decisões que atrapalham as próximas vitórias. Então, se eu pensar em ciclos, a cada 4 anos, eu ter 2, 3 anos de preparação para 2, 3 de muitas vitórias,
num grande clube, num clube médio, dependendo das suas ambições, eu vou conseguir. Agora, se eu achar que eu tenho que ganhar todo o título, todo ano, a qualquer custo, é o que vai me manter, às vezes, 10, 15 anos sem eu atingir meu objetivo. Para quem está nos acompanhando, os bastidores de um treinador de futebol, você faz reunião semanal, mensal, diária com dirigente de futebol, acabou um jogo na outra semana, você comenta com alguém, foi bom, foi ruim, tem alguém que vai avaliando o seu trabalho ou não? Geralmente, o diretor de futebol, ele acompanha bem próximo os trabalhos, assim, né? Depende muito do perfil do diretor, né? Por exemplo, uma diferença, o diretor no Joinville, ele acompanhava muito o nosso trabalho em loco dia a dia, até as reuniões de vídeo, ele gostava de participar. No Botafogo já não, mas estava próximo do trabalho, acompanhando treinos, mas a parte de sala, quando a gente reunia em sala, não estava presente. Mas sempre tão próximos. E geralmente, assim, quando você tem uma decisão mais importante para tomar uma reunião, sim. Mas geralmente está tão próximo que as coisas já vão se definindo ali, as conversas vão acontecendo, né? Nos almoços, no pré-treino, ali você encosta. Então, formalizar uma reunião, ter um padrão de reunião, não acho ainda necessário pela proximidade que o diretor tem, né? Geralmente, quando o presidente que não acompanha tanto vem até o clube, aí você faz uma reunião já especial. Então, geralmente é assim que funciona, com comissão técnica todo dia praticamente. A gente tem treinos hoje, todos os treinos são filmados, todos os treinos têm controle de GPS. Então, na hora que acaba o treino, você recebe relatório do fisiologista de distância percorrida, quantos sprints, mudança de direção, quanto cada jogador fez em alta intensidade, para a gente poder ter controle de carga. Você recebe um relatório, conversa com ele, e a filmagem do treino, você, os auxiliares, o analista, vão lá para a TV, né, ou para o telão, dependendo da estrutura do clube, e vão editar para você poder separar os lances que você quer mostrar para os jogadores. E aí ou você vai mandar via grupo de WhatsApp, ou vai usar na pré-eleição depois, ou vai usar como forma de corrigir algum detalhe numa reunião particular com aquele atleta. Então, assim, praticamente é o dia todo, né? Então, assim, as pessoas acham que a gente fica no clube na hora do treino, mas a gente chega 1h30 de antecedência, quando o treino é logo pela manhã, né? Um dia de treino pela manhã, e você vai ficar no treino, vai ficar no clube normalmente até o final do expediente, 4h30, 5 horas da tarde, porque depois do almoço ali você fica nesses processos de materiais que você prepara, reuniões com jogadores, né? E quando 2 períodos, aí mais tempo ainda. Isso é bacana. Quando você falou sobre esses dados, né, dos jogadores, para quem está nos acompanhando, para quem gosta de futebol, reparou numa mudança de nomenclatura de uns tempos para cá. Então, questão de bloco médio, alto, tem os jogadores para fazer a vertical, tá um jogo horizontal, enfim. Essa mudança de nomenclatura, ela realmente aconteceu de uns tempos para cá, e os jogadores, eles entendem essa mudança de nomenclatura ou eles falam, poxa, mas tinha uma linguagem tão simples no passado, agora como é que é essa relação do treinador com o jogador? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, a linguagem humana, ela é viva. Ela é viva, ela não é uma linguagem morta. Então, assim, se a gente for há 100 e tantos anos atrás, as pessoas se referiam a outra como voz mercê, depois virou você, e hoje a gente usa ali na escrita VC. Então, assim, a linguagem humana, ela é viva, né? Então, assim, a gente esperar os mesmos nomes que a gente tinha há 30 anos, então os termos, as gírias, elas vão mudando, né? A forma de jogar o jogo vai tendo alguns ajustes, eu não acho que é uma mudança radical, que se joga hoje é muito melhor do que se jogava, não acho isso. Mas há uma mudança na forma de jogar, nem sei se é melhor ou pior, mas há uma mudança na forma de jogar que vai exigindo um outro entendimento do jogo. Em relação aos jogadores, isso primeiro, Gabriel, eu vejo que tem um preconceito em relação aos jogadores de achar que eles não são capazes de entender algumas coisas. E o jogador de futebol, ele é capaz de entender e muito bem. E muito mais coisas do que as pessoas imaginam em relação ao jogo. Tanto em relação a falar sobre, a maior parte dos atletas, como em relação à execução. Por quê? Porque o atleta ele tem acesso àquilo todo dia. Como eu falei agora há pouco, ele vê vídeo dele fazendo. E aí, aquela linguagem, geralmente, é uma linguagem já compartilhada comissão-jogador diariamente. Então, você já viu o vídeo, nesse momento aqui, você fez o facão, você entrou na diagonal nas costas do zagueiro, entre o lateral e o zagueiro, fazendo esse movimento. Ele vê no vídeo. Então, quando você no jogo faz isso, o movimento aqui. Não é um movimento que você está ensinando. Você não está ensinando ele ali. Você diariamente mas ele já faz, você está relembrando e falou, aproveita isso, está tendo espaço para você fazer isso. Entendeu? Mas é algo que ele já viveu. Pressiona, né? Quando perde a bola no campo de ataque, lá pressão pós-perda, né? Que a gente fala, recuperar a bola no campo de ataque quando logo que você perde a bola ali nos primeiros segundos. É uma coisa que você exercita todo dia. Então, assim,
ou praticamente todo dia. Perdeu a bola, pressiona, treina todo dia. Então ele já sabe. A questão é o quê? Durante o jogo, às vezes a concentração vai baixando. E aí você vai falando. Então quando vai falar sobre isso numa coletiva, a gente devia ter feito isso, devia ter feito... mas se o jogador não entende. Se a gente está falando ali, se o trabalho é bem feito, ele entende, e os jogadores entendem. E hoje, eles assistem muito vídeo, eles têm acesso à rede social, claro, a jogos de alto nível, então eles veem, os comentaristas da TV hoje investem muito nisso. Você olhar, né, os canais, eles já têm vídeo ilustrando o jogo, eles se interessam por isso, eles querem saber o movimento do atacante tal, que tem a característica dele, que joga na equipe tal. Então ele fica ali tentando ver o que o cara faz para ter vantagem. A gente tem vídeos pedagógicos que a gente dá para eles com marcação. Então assim, olha o movimento desse cara sem bola para você ver, para ilustrar. Então assim, o jogador entende, o jogador melhorou, né? Como um todo, a gente conseguiu dar um salto de qualidade educacional aí numa geração, ainda também distante do que a gente, pensando no restante do mundo aí, nos países de referência, mas já melhorou. Então o atleta hoje já chega um pouco melhor preparado educacionalmente para a gente poder passar informação. E é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência que é dia a dia, então aquilo não é uma coisa absurda, não é novo para ele, é novo às vezes para o torcedor. Sim. E uma coisa que eu acredito, tem que simplificar para o torcedor. Você não tem que complicar, o torcedor não é obrigado a saber taticamente de algo muito profundo. Ele talvez, se ele queira curtir, desfrutar o jogo, saber de alguns detalhes que possam enriquecer a experiência dele no campo. Mas eu não acho que o torcedor tem que dominar o jogo como eu domino, ou como um jogador domine, porque nós somos profissionais da área. Agora, uma palavra ou outra ali, para o torcedor entender mais, eu acho ok, mas não precisa ser nada rebuscado, algo que seja simples e que ele entenda. Você tem um estilo de jogo, então fala, olha, a minha característica, eu gosto que as minhas equipes jogam de determinada maneira, ou depende muito do elenco que você tem na sua mão. E existe um jeito de mudar, então fala, olha, esse time aqui, ele gosta de jogar no contra-ataque com essas características. Consegue mudar essa característica de uma equipe ou é muito difícil? Mudar a característica da equipe eu acho difícil porque eu penso muito em função dos jogadores, como você falou. Eu faço uma leitura do elenco e falo, esse elenco me permite jogar assim. Por exemplo, vou falar dos 2 últimos trabalhos. Na equipe do Joinville, a gente jogava pressionando o adversário no campo dele o tempo todo, praticamente, e jogava com bola dentro do campo adversário muito tempo, dominava muito os adversários dentro do campo deles. A gente tinha pouca agressividade para atacar o gol, por uma questão de falta ali de característica, mas dominava muito o adversário com a bola, ficava muito com a bola, gerava não tanta finalização, faltava um pouco de agressividade ali nos 3 jogadores de frente para a gente ser mais agressivo ali. Mas ficava muito tempo no campo de ataque, ou pressionando ou com a bola ali, buscando espaço. No Botafogo, eu já tinha outro perfil de equipe. Eu já tinha uma equipe que era uma equipe que não ficava confortável pressionando o adversário no campo do adversário, porque não tinha esse perfil de atacante, porque aí depende do perfil de atacante que você tem, depende do perfil de zagueiro que você tem. Para jogar longe do seu gol, você precisa ter zagueiro rápido, você precisa ter atacante agressivo para pressionar, porque não é querer pressionar. Se eu tenho atacante que é pouco agressivo e zagueiro lento, vai quebrar minha pressão e meus zagueiros vão ter 40 metros nas costas para correr para trás contra o atacante rápido. E não vai conseguir. E aí o que vai acontecer? É uma tentativa que eu vou fazer para dar para o adversário tudo o que ele quer. Então assim, era uma equipe que pelo perfil eu não tinha laterais, eu tinha alas, então me obrigou a jogar com linha de 5, praticamente 100% dos jogos, com exceção de 1. E nesse 1 a experiência não foi legal, né? Foi o jogo que nós sofremos mais gols em todo o tempo. Mesmo a gente já vindo treinando isso. Então, assim, eu faço muito a leitura em função das características do que os jogadores têm. E já eu tinha no Botafogo um pouco mais de velocidade na frente e um pouco melhor de tomada de decisão. Então, mesmo atacando, ficando menos com a bola, eu conseguia chegar um pouco mais no gol adversário do que eu chegava no Joinville de uma outra forma, dando um pouco mais a bola para o adversário e explorando espaço. Então, depende muito da característica. Eu, como treinador, eu vejo que a carreira de treinador é o que eu busco, eu tenho que ter repertório. E eu tenho que fazer a leitura em cima. Por exemplo, se eu chego num clube como o Red Bull, que tem uma cultura de trabalho, eu tenho que me adaptar àquela cultura. Tá. No Brasil, os clubes não têm. Eles têm, às vezes, uma cultura de jogo. Por exemplo, o Corinthians teve por muito tempo, com o Mano, com o Carille, com o Tite. Né? Aí você se adapta àquela questão cultural. A maioria dos clubes não tem. Então, eu me adaptaria a perfil de atleta. Qual é o perfil? O que ele me diz? E aí, dentro disso que eu te falei, de 2 elencos diferentes, como que foi feita a adaptação. Como que é a sua relação com o jogador e qual que é a abertura que você dá? Então, por exemplo, você fala, você tem um centroavante e aí você fala, olha, gostaria que você pressionasse. Aí o cara fala, mas não sou bom, eu não tenho velocidade.
e ele nega alguma informação. Como é que é esse diálogo e essa conversa com este atleta e com os outros? Pouquíssimos jogadores negam. Eles não conseguem fazer, e a partir disso a gente vê que vai buscar um outro caminho, entendeu? Então muitas vezes não é que o atleta não quer, ele não consegue fazer. E aí a gente tem que entender isso, ele vai tentar, né? Mas no alto rendimento, qualquer fração de segundo ela é decisiva. Então, por exemplo, se eu tenho um atacante que não é potente, não tem potência física para acelerar curto, é muito difícil que ele pressione a saída de bola. Porque mesmo que ele tente fazer, ele vai chegar um pouco atrasado no zagueiro, isso já vai abrir as costas dele para o volante receber a bola, já vai mexer com o encaixe aqui. Então, assim, é muito da característica individual do jogador, que às vezes ele já buscou um caminho para a carreira em função da característica individual. Zagueiros, por exemplo, ele não vai me falar que não quer jogar com a linha alta se ele for lento. Mas eu vou perceber no treino que ele, todo momento que pode, ou ele baixa a linha mais do que deveria, antes do que, entendeu? Sim. Ele não vai falar que não, é um outro caminho, assim. E aí você vai nessa percepção e aí a gente vai conversando e vai chegando nisso. Eu busco sempre um caminho os jogadores gostam muito do treino porque eles são sempre informados, né? Eu recebi um feedback muito positivo. Pelo menos aí mais de 20 atletas entraram em contato comigo agora depois da saída, ou online, né, ou em mensagem, ou me ligaram, e uma coisa comum, assim, pô, obrigado, eu aprendi muito, contribuiu muito para minha carreira, eu vi coisas que eu não sabia e que agora vão contribuir. Então, assim, o trabalho ele vai muito nesse sentido pedagógico, claro, de alto rendimento, de ensinar o cara coisas que vão melhorar o jogo dele individual. Porque eu penso que para você ter uma equipe melhor, você precisa melhorar os indivíduos da sua equipe. É muito fácil você sempre falar, o jogador melhor está no vizinho, vamos lá buscar. E o meu? O quanto que eu estou potencializando o meu? Então, o jogador muitas vezes, não é, né, voltando à sua pergunta, não é uma questão dele resistir à informação, é que às vezes ele não consegue e a característica dele é para outro tipo de jogo. Então a nossa leitura tem que ser em aproveitar o potencial dele, claro, tentando suprir o que ele tem de lacuna, mas potencializar a característica, acho que isso que é o principal. Se ele é um atacante que não pressiona, vamos ensinar ele a fechar espaço, então fechar passe. Ele não consegue pressionar o zagueiro, mas ele pode, por exemplo, fechar a circulação de bola para ela não entrar nos zagueiros, nos volantes, ao invés de pressionar a bola, porque ele tem uma leitura inteligente para fechar. Então vamos usar aquilo que ele tem como característica e vamos buscar adaptar. E pouquíssimos jogadores, cara, eu por experiência, assim, vou te falar um percentual, assim, não chega a 15%, estourando 10% a 15% o número de jogadores que resiste à informação. O restante está muito sedento à informação, 85%, 90% sempre estão buscando melhora, buscando informação, encostam em você depois do treino, pedem material. Pô, onde que eu posso ver isso? Quem que faz isso? Eu vi isso no jogo ontem. Que legal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que quebrar. Nós temos que lembrar que eles são jovens, estão num processo de amadurecimento. Às vezes a gente cobra o jogador como se ele já fosse um cara de 50 anos, super maduro. Um menino, às vezes de 22, 23, 25 anos. Não? Quem já teve essa idade sabe o quanto que você já amadureceu depois dessa idade. E muitas vezes é isso, é passar para ele informação que vai enriquecer no jogo dele. Leandro Zago, você que é treinador de futebol, como é que você viu a chegada do português Abel Ferreira, que até então não tinha tanta expressão assim no futebol, ganhou praticamente tudo com o Palmeiras. Jorge Jesus, português, chegou no Flamengo, amado pela torcida, um dos clubes que jogou o melhor futebol nos últimos anos. Tem o Turco Mohamed no Atlético Mineiro, Vojvoda no Fortaleza. Esses treinadores estrangeiros vieram para ficar, é mundo globalizado, isso é bom. Há um preconceito com o treinador brasileiro, que agora não vale nada, a gente tem que aprender com os treinadores estrangeiros. Temos mesmo que aprender com os treinadores. Que análise que você faz de tudo que aconteceu nos últimos anos no futebol brasileiro? Bom, eu acredito, né, como a gente falou lá no início, na Premier League foi muito rico a chegada dos estrangeiros para a qualidade do jogo há 30, 25 anos atrás. Tenho certeza que vai ser para o futebol brasileiro, então eu acho que é uma abertura. O mundo é globalizado hoje já, e há pelo menos 20 anos a gente tem um mundo global bem intenso, então acho que é um movimento inevitável. Para mim, sempre o melhor tem que estar no melhor cargo. Eu acredito sempre isso. Se o melhor for um português, um brasileiro, um alemão, e adequado para o cargo, tem que ser ele. Mas também vejo que entrou um pouco de preconceito. E aí a avaliação o treinador sai, estamos buscando um estrangeiro. Acho que aí eu também acho que não sei se quer dizer, só parece para dar uma satisfação para a torcida de que eu não vou buscar um brasileiro, porque o brasileiro não serve. Mas eu conheço qual característica eu quero, qual estrangeiro eu quero.
porque foi feito também um levantamento, né, Gabriel, de que a maior parte dos estrangeiros fracassa no Brasil. A maior parte é que a gente tem como marco o Sampaoli, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, que são os caras que tiveram sucesso, né? Mas a maior parte dos estrangeiros, se eu não me engano, vieram 21, 22 aí nos últimos 4, 5 anos para cá, e eu estou falando de 3 que tiveram um sucesso. Então, assim... Você se apega no que deu certo. Exato, mas... que aí tem a ver com o momento que o Carille é campeão brasileiro, aí é o momento dos auxiliares da casa virarem treinadores. Aí o Filipão ganhou o brasileiro no ano seguinte, vamos voltar o pessoal da geração anterior. Então, assim, eu acho que esse é o problema, é tomar decisão assim. Tomando decisão por competência, eu acredito que tenha que ser quem vier, da onde vier, o mercado é aberto. O brasileiro trabalhou muito tempo no mundo árabe, na China, quer trabalhar fora do Brasil, quer explorar outros mercados, e tem que ser assim, mas tem que ser sempre por competência. Quando entra na questão preconceito, aí eu acho um problema, e eu vejo que algumas vezes tem tido isso, porque aí é uma satisfação para a torcida, para ficar bonito, não, vamos buscar um estrangeiro. Mas entendeu? Por que, né, você está buscando? Tá, mas vamos lá, qual estrangeiro? O estrangeiro, o Vojvoda e o Sampaoli, são 2 argentinos que vão numa linha. O Medina é um estrangeiro sul-americano que vai em outra linha. Fabian Bustos, o Miguel Ramírez, ele vai em outra linha. Os portugueses vão em outra linha. E aí eu vou falar uma coisa assim que eu penso. Eu acho que muito da entrada dos portugueses no Brasil tem a vantagem da língua. Porque se você for pensar na Europa, quem domina a Europa, olhando geral assim de alto nível, são italianos e alemães. As grandes escolas ainda que dominam a Europa, na boa parte, né? Tem bastante italiano e alemão que domina a Europa. Então, a final agora da Champions League, né, é um italiano e um alemão que vão fazer, não é por acaso, entendeu? São 2 escolas que eu gosto muito e que eu acompanho há muito tempo, porque eu acho que elas são muito, muito referência, assim. Os materiais de estudo de italianos e alemães são bem interessantes, só que eles são em línguas que a gente não domina tanto como o português. Então, o português chega no Brasil mais palatável, você consegue entender o que está escrito ali de uma maneira mais simples. Então isso nos aproximou. E a escola portuguesa é muito boa, tanto que para mim, o cara que eu tenho como referência, e falei aqui, é o José Mourinho. Para mim é o craque, assim, é o cara muito acima da média, e porque eu tenho uma identificação com ele também, né? Em relação a, não foi jogador de alto nível e virou um treinador de alto nível, que é muito difícil, Gabriel. É muito difícil. Se você for pegar o Ancelotti, jogou Copa do Mundo pela Itália. O Guardiola fez o que fez no Barcelona como jogador, tô falando, como jogador. O Ancelotti como jogador jogou Copa do Mundo pela Itália. O Klopp foi jogador, não foi de tão alto nível, mas não foi tão baixo nível. O Klopp foi jogador. Para o cara que não é jogador chegar nesse nível, é muito difícil, cara. Então, assim... Mas por quê? Tem preconceito? Não, ou é mais difícil para vocês? Eu acho que é uma cultura do esporte, qualquer esporte. Se você pegar o basquete, o vôlei é assim. Os treinadores são ex-atletas. Se você pegar 80%, 90%, eu não sei se tem alguma modalidade que pode estar me fugindo aqui, é do ex-atleta, porque, primeiro, o ex-atleta, ele viveu aquilo ali, tem uma experiência por trás. E os ex-atletas nesses mercados, eles costumam se preparar muito. E eles geralmente são ex-atletas que têm um perfil de carreira muito interessante, como líderes de equipe, capitães, alguns caras muito sérios, que já estudavam para ser, meio que já eram treinadores quando jogavam, assim, né, intuitivamente. Então acho que isso facilita muito. Se eu tivesse tido uma vivência até meus 35 anos de vestiários de final de Campeonato Brasileiro, estádio cheio, eu não tenho dúvida que isso teria contribuído para a minha formação. Eu tenho que ter isso agora como treinador, né? Então, assim, é do esporte isso. Eu acho que isso ainda é algo que não vai mudar muito para frente, porque é do esporte, é da cultura dos esportes, não é do futebol, não. Mas é uma coisa que me admira, assim, o caminho é diferente. Para quem não foi jogador, o caminho é diferente. É o nível de contato, você tem que construir seus contatos desde a base, de uma base. Você já não termina a carreira tendo já tido um representante muito forte durante a carreira que te levou para a Europa, que te trouxe. Isso já encurta alguns caminhos para os seus primeiros trabalhos, que são decisivos ali para você dar um salto rápido. Então você tem que começar lá embaixo, né? Como eu te falei, você viu aí sub-15 do Campinas, sub-13 do Corinthians, sub-15 do Corinthians. Degrau por degrau. É degrau por degrau que você constrói. Você não vai chegar a iniciar numa equipe principal, ou num sub-20 de uma grande equipe, ou... É diferente, entendeu? É diferente. A trajetória ela é mais longa. Dos treinadores estrangeiros que estão no Brasil, quem que você gosta mais? Olha... eu particularmente, eu gosto bastante do Abel Ferreira na comunicação, assim, eu acho que ele é um cara que se comunica muito bem, né? Eu acredito que ele teve o livro dele, eu li o livro dele recentemente,
e ele se preocupa com detalhes que são muito importantes e que eu acredito muito do ponto de vista mental e emocional da equipe. Então, assim, mensagens em vestiário, detalhe de como criar palavras-chave que vão mobilizar os jogadores na semana daquele jogo, coisas assim, detalhes pequenos, que parecem pequenos, mas que são muito importantes. E a forma como ele se comunica, a forma como ele vai na imprensa e bate de frente, em alguns momentos sim, talvez pode se contestar se a opinião dele não está aqui ou ali, mas em geral acho que ele é muito preciso e é um cara carismático, assim, acho que é importante. Do ponto de vista de jogo, acho que quem atingiu o jogo melhor foi o Jorge Jesus. Ninguém atingiu o que ele atingiu dos estrangeiros aqui. Eu tive proximidade aí de uns 5 meses com o Sampaoli, trabalhando diretamente com o Sampaoli. No Galo, eu era da equipe B na época, ele da equipe principal. Então eu fazia sparring para a equipe dele, então eu estava ali 4, 5 vezes por semana treinando contra ele para fazer sparring, participando ali do processo, e também acho que é um cara que em qualidade de jogo é muito legal. Talvez não tenha uma carreira de muitos títulos, mas a qualidade de jogo dele é legal. O que ele entrega como intensidade, como velocidade de jogo, a forma como as equipes dele se entregam para o jogo, eu acho muito interessante. Sempre jogando para vencer o jogo, e não importa se está 1, se está 2, se está 3, ele está buscando pressionar na garganta do adversário. Acho que isso é muito legal. Um cara que tem uma carreira muito boa fora e que eu tenho alguns colegas portugueses elogiam muito e sempre me falaram que é o melhor, é o Vitor Pereira. Eu estou acompanhando e tenho gostado muito de algumas coisas dele no Corinthians. E é normal que oscile. Normal, porque ele está começando um trabalho com um grupo que ele não montou e com um perfil de grupo montado que talvez não seja para o jogo que ele goste. Ele talvez preferia jogadores mais competitivos, mais potentes, mais velozes para pressionar, e não é o perfil de jogo que ele tem. Então, acho que basicamente aí desses caras são esses daí dos que estão no Brasil que eu acompanho. O Vojvoda também faz um trabalho muito legal no Fortaleza, né? Uma forma de jogar muito interessante. Então, acho que são basicamente esses. Estamos em ano de Copa do Mundo e o Tite anunciou que vai encerrar o papel dele na seleção brasileira, encerrou o ciclo, mais um completo agora. Se você fosse um dirigente agora, quem que você colocaria no lugar do Tite? Iria para um treinador estrangeiro, algo que não aconteceu, ou permaneceria com algum nome aqui brasileiro? Olha, primeira coisa, eu vejo que o Tite, para mim, é o melhor treinador brasileiro que nós temos de fato, em relação à preparação, em relação ao quanto o cara se preparou para estar onde ele está, conquistou tudo que tinha para ser conquistado. Então, acho que é incontestável a presença dele lá. Esse é um ponto 1. Ponto 2, eu ainda penso sobre a questão do treinador estrangeiro na seleção brasileira. Isso é uma coisa que eu não tenho muito claro para mim se eu acho... Porque eu acho que a seleção tem que ser uma expressão da nossa cultura e daquilo que a gente entrega como jogo, como futebol. Trazer um estrangeiro é meio que, vamos dizer, cortar um atalho para a gente poder atingir uma performance maior. Quando, na verdade, a nossa seleção ela tem que ser a expressão máxima da nossa performance. Dos nossos melhores jogadores, nosso melhor treinador, para a gente poder mostrar o jogo brasileiro. Acho que esse é o objetivo de uma seleção. Então eu ainda tenho essa dúvida, porque eu acredito que os grandes treinadores que poderiam vir não virão. Né? Por exemplo, eu interessaria ver o Guardiola, sim, o Klopp, talvez, o José Mourinho. Esses caras não vêm trabalhar numa seleção, porque eles ganham mais lá, eles querem estar no mercado europeu. Então, para trazer um treinador que seria segunda linha de Europa para a seleção brasileira, eu não traria, entendeu? E todos os que vêm para cá, hoje, são segunda linha de Europa. Pelo menos segunda ou terceira linha. Então, assim, eu penso que a gente deveria, nesse momento, pensar em, por exemplo, ter uma preocupação maior em formar treinadores melhores. Eu acho que é uma preocupação que ela passa pela CBF, que é dona do produto, né? Então talvez a gente deveria tocar nesse ponto de treino. E eu buscaria convencer o Tite a continuar, porque para mim ele é o melhor, ele deveria continuar. Eu não vejo outro treinador hoje brasileiro que possa assumir a seleção e conseguir manter o padrão de qualidade nele, que junte idade, conquistas, experiência, respaldo, né? Eu não vejo outro treinador. Voltando para a sua carreira, tem o sonho de dirigir alguma equipe fora do nosso país? Olha, Gabriel, penso sim em trabalhar fora do Brasil. Leva muito em questões pessoais, né? Porque eu tenho minha família toda aqui. Ficar longe da família não é fácil. Mesmo dentro do Brasil, quando eu estou distante, você acaba perdendo muito contato, né, cara? Com pessoas. Meus pais são mais velhos, né? A família da minha esposa é toda daqui.
Todos, graças a Deus, temos pais vivos, então a gente gostaria de estar com eles. Mas futuramente, talvez mais velho, é uma coisa que eu gostaria. Teria que me preparar, eu falo inglês e espanhol, num bom nível, próximo da fluência, mas não fluente ainda, mas num bom nível. E eu gostaria sim, e eu busco uma oportunidade. Como a gente falou, né, não é linear, pode ser que surja essa semana e seja uma baita oportunidade. Mas não estou mirando isso, assim, não é o tipo de coisa que hoje direciono minhas energias nesse momento. Se acontecer, vou pensar. Mas eu penso sim, porque assim, viver um futebol profissional de um outro nível, com outra cultura, eu gosto dessas coisas, eu acho interessante. Eu vejo algumas experiências em futebol profissional fora do Brasil que eu falo, gostaria de viver num ambiente desse. No Brasil tem algum clube que tiraria da sua zona de conforto e fala, olha, uma experiência nesse clube eu acho que seria interessante. Tem algum que você mira a curto, médio, longo prazo? Um clube específico não, mas eu gostaria muito, e é uma coisa que eu sinto falta, de trabalhar em clubes que disputam título e que brigam em cima nas suas competições, assim, que tem esse tipo de mentalidade. Por exemplo, qualquer clube que esteja crescendo na carreira, chegando numa Série A, eu gostaria de chegar nos clubes que naquele momento da minha carreira estivessem brigando em cima, assim, independente do clube que for, que ofereça total potencial de você chegar no primeiro dia com os atletas e falar, a gente inicia hoje o nosso projeto de título e nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, nada menos do que isso para nós é suficiente. E que eu possa vender isso como ideia e que eles sintam isso do clube todo dia, na organização, na mentalidade, no nível de excelência que eles vão ser cobrados todo dia para executar no campo, e que eles não se contentem com um quarto, com quinto, com meio de tabela. Então, assim, qualquer clube que ofereça isso, para mim é o que eu gosto, que é um momento que eu vivi assim, em base eu já vivi isso no Corinthians, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, que eram bases que chegava sempre para brigar por título. Quando você ia mal, você ia para uma semifinal, então assim, né? Então você está sempre brigando por competição. Então isso sim é uma coisa que para mim tem a ver, então especificamente um clube não, mas algum que oferecesse essa condição. Isso é um projeto de carreira com certeza. E tenho certeza que isso vai acontecer. Leandro Zago, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, arrumar um tempinho aí para a gente poder bater esse papo sobre a sua carreira, sobre futebol. Queria ficar mais uma hora aqui para a gente conversar, porque tem muitos assuntos que poderiam ser abordados, mas boa sorte na sua carreira, tenho certeza que nós vamos voltar a conversar e sempre num patamar acima, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel, foi um prazer, passou tão rápido essa hora aqui, né? Mas eu agradeço a você pelo convite, foi um prazerzão, um bate-papo de alto nível aqui, tá? E sucesso para você também, estou sempre na torcida e acompanhando seu trabalho. E a recíproca é verdadeira também. Agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. E o Mais Esportes fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.